pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje temos uma convidada, a Ivana Hilgert, que é psicóloga, empresarial e coach. Você que quer divulgar o seu negócio na TV Cidade, entre em contato conosco pelo telefone que aparece na tela. Então, eu vou apresentar a Ivana Hilgert para você. Tudo bom, Ivana? Seja bem-vinda ao Bom, programa. obrigada. Tudo bem, Débora? Tudo bem? Então, fala um pouquinho de ti para nós. Bom, pessoal, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando contigo na TV Cidade, né? Falar um pouquinho sobre aquilo que eu conheço, né? E trazer algumas informações. Mas aí, quem sou eu, né? Então, meu nome é Ivana. Eu moro em Bento Gonçalves e tenho quase 60 anos, né? Então, daqui a 5 meses eu faço 60 anos. Por que isso é importante, né? Para a gente saber, né, que a gente, independente da idade que a gente tem, a gente nunca pode parar, né? Não pode parar de estudar, de se cuidar, né? Que é um pouquinho do que a gente vai estar conversando. Então, de formação, eu sou psicóloga, né? Agora, no final do ano, eu faço 35 anos de formada, né? E eu atuo desde que eu comecei a trabalhar em empresas, e eu fiz essa opção por quê? Porque eu gosto de trabalhar com a saúde, né? Então, é muito mais um trabalho preventivo do que um trabalho curativo, né? Que eu É o acho que também, principal, né? com certeza. Principal hoje em dia, né? Aham. Então, eu comecei a me dedicar a essa área, né, que não era muito comum quando eu me formei, porque geralmente os psicólogos vão para a área clínica, mas eu também nunca abandonei o estudo, do ser humano, porque dentro das empresas a gente trabalha com as pessoas, né? E se a gente não entender de ser humano, a gente não entende de quase nada, né? É verdade. Então, fala um pouquinho da tua experiência, principalmente como paciente, né? Aham. Bom, então assim, a fisioterapia entrou na minha vida, né, lá pelos 40 anos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, então já tem aí mais de quase 20 anos, né, que eu sou paciente, né? E na medida em que eu entendi a importância da fisioterapia, eu não tirei ela mais da minha vida, né? Então, assim como a terapia, né? A fisioterapia, ela é extremamente importante, por quê? Porque eu tenho que cuidar do meu corpo, né? E eu também tô numa fase que é a menopausa, né? E tu bem sabe, né, que quando as mulheres entram na menopausa, né, toda a parte dos tendões ela começa a encurtar, Sim, né? sim, Eu já ouvi falar sobre o que que acontece, né? Talvez sim. depois tu possa falar um pouquinho sobre isso, né? Em que a gente tem que continuar fazendo atividade física e ter, né, um suporte do fisioterapeuta. Mas aí deixa eu só te explicar como é que entrou a fisioterapia, porque eu mais ou menos estava por volta dos 40 anos e eu estava numa reunião num cliente, né? E aí eu fui me virar e eu travei, né? Tanto que eu tive que encerrar a reunião e tive que tentar buscar um médico porque eu não conseguia mexer, né, o meu lado direito, tá? Eu fiquei torta, né? Sim, a nível Literalmente. cervical ali, né? A nível cervical, que Sim, quando a gente se aham, movimenta, às vezes, né? isso. E aí eu descobri que eu tinha uma hérnia extrusa de Imagina. cervical, né? E aí eu comecei a fazer, né, todo um trabalho, fiz uma avaliação com um fisioterapeuta e eu comecei, então eu tive que trabalhar muito a minha postura, né? Por quê? Porque a tendência quando tu fica numa reunião é tu escorregando na cadeira, né? E Uhum. aí eu comecei a ver que eu tinha que trabalhar a minha postura. Até vou me arrumar aqui na cadeira de É, novo, né? A né? postura é importante. Com certeza. E aí, a orientação foi eu fazer RPG. Uhum. Então, eu fiz por muito tempo RPG, a clínica que eu ia tinha uma piscina, aí eu fiz o Atsu, né? Por quê? Porque Maravilhoso, eu né? tenho um tipo de trabalho que ele, embora a gente trabalhe a questão do estresse,
ele pega a gente, né? Se a gente não se cuida, né? Acaba Perfeito. entrando naquele estresse, e aí isso vai sobrecarregar tudo, né? Com certeza. E como eu tenho um perfil um pouco perfeccionista, eu tenho uma tendência, porque isso foi um Tô aprendizado, né, aprendendo. a carregar tudo, e aí o que que acontecia? Eu tensionava nos ombros, né? Mas o que que é importante disso, né? Que com a fisioterapia eu não precisei fazer uma cirurgia de hérnia de cervical, porque tu sabe qual é o risco de tu fazer Não uma é? cirurgia Não, e o de hérnia grande de risco cervical. de ter uma hérnia cervical, imagina, e não saber. Imagina só Uhum. se fosse fazer alguma outra atividade, por isso que é muito importante, antes de começar qualquer atividade física, uma avaliação médica, porque muita gente, Aham. né, pensa, vou começar academia, vamos lá, e então, às vezes a gente tem alguma patologia, alguma disfunção, às vezes é assintomático, Sem e dúvida. quando vai praticar alguma atividade, aí acontece uma lesão e a pessoa não sabia que tinha, e o risco é grande, principalmente cervical, né? Cervical. E a minha hérnia é uma hérnia para dentro, né? É Sim. extrusa e não é para fora, ela é para Uhum. dentro. Então, o que que acontece, né? Eu tinha que fazer uma cirurgia que abriria por aqui, né? Porque ela não poderia ser feita por No trás. posterior, porque ela é mais Ela é mais interna. interna, Uhum. né? Bom, então, aí o que que aconteceu? Então, esse profissional de fisioterapia, ele me acompanha até hoje, né? A gente criou uma relação extremamente profunda, né? De paciente e cliente, né? Em Uhum. que a gente, hoje eu poderia dizer que o meu profissional de fisioterapia também é um terapeuta, Com né? Porque certeza. ele me ajuda a eu refletir sobre o meu corpo e as minhas emoções, Com certeza, tá? porque assim, a É. fisioterapia ela não pode dividir simplesmente, é um corpo, né, é uma perna, um pescoço, né, é Aham. um joelho. Não, a gente não pode tratar como sendo isso Uhum. individualmente, porque a pessoa é uma pessoa, né, um ser humano que está por trás, né, de Sem todos os dúvida. membros, de todos os Aham. órgãos. Então, a gente tem que realmente fazer uma avaliação detalhada, conhecer principalmente o paciente, né? Então, a Uhum. gente tem esse conhecimento, porque, assim, às vezes o próprio paciente, ele não tem esse autoconhecimento de saber os Perfeito. seus limites, Aham. né, de Aham. saber o nível de dor. Então, às vezes Uhum. a gente faz uma escala de dor, com os smiles, né, com a carinha, para Sim. saber, Aham. a tua dor tá muito forte, ou tá mais ou menos, ou tá, não tem dor. Porque se a gente vai numerar, a gente não sabe numerar a dor. Então, a gente às vezes Perfeito. coloca essa escala da carinha para saber, né, o quanto que tem de dor, que às vezes nem o paciente sabe, né? Às E vezes isso que no, tu está no falando movimento. é Uhum. muito importante, e eu diria que não é só para consulta fisioterapêutica, né? Sim, sim. Porque, assim, as áreas de saúde meio que se cruzam, né? Então, a fisioterapia faz a anamnese, assim como a psicologia também faz a anamnese. Aí Sim, tu vai me perguntar, e na psicologia, organizacional, a gente faz a anamnese? Sim, certeza. né? Eu trabalho com biografia, né? Com a biografia do cliente. Então, a biografia, ela me traz muitas informações para mim poder expandir a consciência desse cliente, assim como eu comparo com a fisioterapia. Por quê? Porque quando, né, me lembro lá da minha anamnese, né, e volta e meia, né, o meu fisioterapeuta, na verdade eu tenho dois fisioterapeutas, tá? Eu me dou esse luxo, tá? Eu tenho um osteopata e tenho um Maravilha. fisioterapeuta, tá? Então, o fisioterapeuta trabalha mais essas coisas, né, do alongamento, né, dos exercícios, né, e junto com o educador físico. Por quê? Porque eu tenho essa triangulação, né, as pessoas que me cuidam, né, no aspecto do corpo, elas conversam entre si. Sim, E isso é isso é uma coisa importante. É importante, uma equipe multi, né? importantíssimo.
A Pô, equipe multi é bem perfeito. importante, né, no tratamento para Aham, conseguir fazer um tratamento, né, de um todo, né? aham. Então, realmente, né, é Bom, bem... mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso que tu falou, que é do autoconhecimento, Uhum, né? Então, ahn, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Eu sou uma pessoa, né? Tu falou antes da minha apresentação, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, eu não paro nunca de estudar, certo? E eu estudo das coisas mais variadas, tá? Então, eu fui fazer um curso, né? Convidada por uma colega, porque eu fui diretora de relacionamento da ICF Brasil, né? A ICF é uma instituição que congrega os coaches no Brasil e no mundo, tá? É a maior instituição, né? Que é a International Coaching Federation, tá? E aí a gente foi conhecer uma linha, né, no coaching, que não é a minha formação original, né? Porque eu tenho uma formação no coaching integrado, né? E é uma formação em coaching ontológico, né? Que vai um pouquinho mais para a linha da psicanálise, tá? Então, eu fui conhecer uma formação que se chama liderança generativa, tá? Por que eu quero dizer isso? Porque isso conversou muito com aquilo que eu acredito e com um pouquinho do que a gente está falando, tá? Que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que nós temos um self, né? O self é o eu, certo? Mas esse eu, ele é composto, né, por algumas coisas. E a primeira palavrinha do self começa com S, e ela tá ligada à somática, tá? Então, quando que isso me dei conta, quando tu me convidou, eu disse assim, bah, eu vou falar sobre isso porque eu acho que é extremamente importante. O quanto a gente para escutar o nosso corpo, né? Antes tu falou em limite, uhum. né? Então, por exemplo, eu, quando descobri a hérnia de cervical, eu não pude mais correr, né? Eu só posso fazer caminhada ou andar de bicicleta, né? Eu não tenho mais como fazer spinning, porque se eu tensiono muito, ela grita, Começa. né? Uhum. Então, eu tive que entender que eu ia ter algumas limitações na minha vida, né? Mas o que é interessante dessa visão do self? É que quando a gente aprende a ler a nossa somática, né? O que é a somática? É o que o corpo sente, né? É aquela história. Quando a gente, por exemplo, hoje de manhã, né, estava me preparando para estar conversando contigo, eu comecei a sentir aquela coisinha aqui assim na boquinha do estômago, né, que a gente chama de ansiedade, Verdade. né? Porque é uma coisa nova, né? Eu vou Sim. passar por uma situação nova. Então, o que eu faço quando eu sinto isso, né? Por quê? Porque esse sentimento, essa sensação vai gerar uma emoção, né? E aí, quais são as 5 emoções que a gente tem, né? O medo, a raiva, a tristeza, o amor e a felicidade. Então, olha só que coisa interessante. Nós temos três emoções que são desprazerosas. Eu não falo mais emoção negativa, tá? Por quê? Porque quando a gente conecta com o negativo, a gente diz assim: isso eu não posso sentir. E nós temos duas emoções prazerosas, que é o amor e a felicidade. Agora, a gente, né, quando eu nego as minhas 3 emoções desprazerosas, eu passo a não me escutar. Então, aquela história assim, o medo é importante. Então, por exemplo, hoje de manhã, aquela minha angustiazinha estava ligada ao medo. Medo de quê? Né? Ah, vai ser uma situação nova, né? Eu não vou estar frente a frente, eu vou estar através, né, do Zoom, né? Então, é uma ferramenta tecnológica. Será que a gente sabe lidar com isso? Será que a gente não sabe lidar com isso? E isso gera uma tensão, né? Quando eu tô tenso, tu bem sabe que o risco que eu corro de sofrer um problema, ele é maior de quando eu tô relaxado, né? Então, o que eu descobri com isso, né? Que quando eu começo a ler o meu corpo, eu começo a entender a minha emoção, né? E essa emoção vai fazer, ok, medo, seja bem-vindo, né? O que é? Por que eu tenho medo?
né? Ou por que que eu tenho raiva? Né? Então, quando eu reconheço a emoção, e isso é uma coisa que está muito em voga agora, né? Que dentro da neurociência, uma das coisas que a gente tem que fazer é reconhecer as nossas emoções, para saber como é que a gente lida com elas. Então, por exemplo, aí a pergunta que eu vou fazer é para ti, né? Quando tu recebe um paciente, né, que está muito angustiado, como é que o corpo dele está? Bastante tenso, né? O paciente tem Aham, bastante tensões, ele sente, além de medo, ele tem aquela ansiedade para uhum, melhorar. Então, a gente vê que às vezes o paciente vem com um monte de emoções misturadas, que é o medo, é a angústia, é a ansiedade de melhorar logo. aham, Então, a gente tenta primeiro ver o que que causou tudo isso, né, no paciente, certo? dá que a gente consiga ver onde que a gente começa, que primeiro a gente, claro, vai conversar com o paciente, vai Uhum, explicar, porque no aham, momento que a gente explica, de repente, sobre o corpo, que tudo que a gente vive no dia a dia acaba sobrecarregando nossos músculos, principalmente do trapézio, que é o que mais o pessoal mais, fica com queixa, aham, a dor de sim, cabeça, enxaqueca. aham, Então, isso aham, tudo está ligado, interligado ali no trapézio, no pensamento. aham. E aí tu imagina quando a gente vai para dentro das organizações e as pessoas estão tensas. E aí o que que acaba acontecendo? Por exemplo, se eu não reconheço a minha emoção, porque eu fiz uma não faço a leitura do meu corpo, eu não entendo porque eu estou com medo, porque eu estou com raiva, ou porque eu também estou feliz. E aí, o que que acontece? A minha linguagem, tanto falada quanto a minha linguagem de corpo, é uma linguagem que se desconecta. E aí o outro não entende o que está acontecendo, né? Então, quando a gente pensa no nosso self, né, a somática mais a emoção geram uma linguagem, tá? Bom, o que que é importante isso que eu aprendi para fisioterapia, tá? Porque se eu desenvolvo essas três coisas em mim, eu estou desenvolvendo uma coisa que eu chamo de observador, né? É o meu observador. Então, esse observador vai ajudar o meu fisioterapeuta, né, a também me tratar melhor. Então, o que que acontece? Eu vou por uma prática, né? Que é o quê? A minha prática, porque aí eu me conscientizo de que eu preciso fazer fisioterapia, eu preciso fazer exercício, eu preciso ser acompanhada, eu preciso pedir ajuda, e isso muda a minha história Com certeza, como pessoa, melhora muito, né? com certeza. Então, por que que o autoconhecimento é importante? Porque ele faz com que a gente reflita sobre quem a gente é e sobre o que que a gente pode, né? E quais são os nossos limites, né? Por quê? Porque se a gente não fizer, eu costumo dizer, o nosso tema de casa, Uhum. né? Tá? Que é essa coisa de parar, de me observar, de eu poder entender o que que funciona para mim, o que que não funciona, eu também não vou me comunicar de forma positiva com o profissional para quem eu coloquei meus cuidados, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? O quanto o autoconhecimento fala também do nosso corpo, né? Então, antigamente, né, a gente entendia que o profissional de psicologia ia tratar só da cabeça, né? Sim, só a mente, né? Só a Só da mente. mente, né? A cabeça, né, metaforicamente da mente. Só que hoje, o profissional de psicologia, ele tem que entender como é que este corpo está, que a gente chama de fazer a leitura do corporal do teu cliente, né? Ou do teu paciente, né? Eu Isso. tenho clientes, né? Eu não tenho pacientes, Uhum. né? Então, o que que acaba acontecendo? Então, quando eu recebo alguém, eu tenho que olhar esse alguém e entender se ele está aberto ou se ele está fechado,
né? Que é mais ou menos o que deve acontecer, o que eu entendo que Uhum, aconteça. com Por quê? certeza. Porque às vezes os meus fisioterapeutas, só pelo jeito que eu caminho, eles já sabem como é que eu tô. E às vezes eles são muito assertivos. Eu diria na maioria das vezes, Tem né? uma visão Eu já chego experiente, né, de saber, ó, perfeito, e também quando a gente já conhece o paciente fica mais fácil ainda, né? Então com certeza. a gente sabe justamente que o paciente, às vezes, se ele respeita ou não o seu limite, então a gente Uhum. sabe o que que ele faz no dia a dia, e aí vai ali e já diz, ó, tu não te cuidou, né? Tu foi fazer demais. Se a pessoa Aham. é acostumada a correr, tu fez excesso. Então a gente já tem esse autoconhecimento do Essa paciente, leitura, né? Por essa exemplo, leitura do paciente. a minha, eu adoro usar rasteirinha, né? A minha osteopata, quando eu caminho, ela já sabe se eu usei muita rasteirinha. Uhum. Entende? E por quê? Porque depois que eu fui diagnosticada, eu tive que abandonar o salto, né? Então, mas eu sou uma pessoa que gosta de conforto, né? Então, conforto no sentido de me sentir confortável, assim, né? Por exemplo, o salto já não faz parte da minha vida, né? Claro que às vezes, se a gente vai sair, né, e etc. Então, isso é uma coisa importante, assim, e eu me respeito. Então, hoje, por exemplo, né? Eu sei que não é, mas não é pertinente ao que, mas também é. Eu sou uma pessoa que olho muito conforto. Por exemplo, vou escolher um sapato, né? Hoje eu não escolho um sapato só pela beleza dele, eu escolho o sapato pelo conforto que ele me dá, né? Então, a roupa, mas isso é que é importante, é tu te permitir te conhecer, e quando tu te conhece, tu faz a leitura do teu self, tu muda a forma de como tu atua no mundo, com os outros, mas principalmente contigo mesmo, Sim, sim. né? Se O, respeitar também, né? isso. Eu não me lembro, acho que foi o Mandela, né, que disse assim: seja a mudança que você quer ser no mundo, né? Então, se eu não mudar os meus hábitos, como que eu impacto nos outros, né? Ah, Então, mas assim, e quando eu falo nos outros, não é só os pacientes, né? É nos nossos filhos, né? É no todos da nosso, convivência, né? Da nossa convivência. com todas as pessoas que estão em volta da gente, né? Tá? Então, eu acho que é bem interessante isso, né? Porque, e aí, às vezes eu fico pensando, né? Ah, como é que eu queria ter sabido disso lá pelos meus 20 anos, né? Certo? Certeza, e mudou muita coisa de uns tempos para cá, né? Tu vê, Sem até dúvida. calçados, hoje em dia a gente vê muito calçado que é, além de elegância, ele tem conforto também. Então a gente Perfeito. vê que muita coisa melhorou, né? Nesse nível que também nos favorece, né? Aham. Não, e antigamente, por exemplo, né? As pessoas só iam para fisioterapia quando elas tinham uma coisa muito grave, Sim, sim, né? isso é uma coisa que até hoje, assim, tem muita gente que ainda pensa, não, para que que eu vou fazer fisioterapia? Eu tô tri bem, só que a pessoa nunca foi, às vezes não fez uma avaliação tanto médica, né? Ou Sim. só porque ela se sente bem, ela pensa que não. Aham. Então, Aham. assim, falando também da parte da menopausa, onde ocorrem, né, Uhum. redução a nível hormonal, né? Então, Uhum. isso tudo vai trazendo, né, a perda da massa muscular, né, Perfeito. fraquezas, articulações também, tem muitos Aham, desgastes e aham, ressecamento da articulação. Então, uhum, isso tudo, claro que vai prejudicar bastante o paciente, que ele deve já estar fazendo uma atividade física. A aham, importância da atividade física é isso, né? Ter sim, esse reforço muscular para justamente quando chegar nessa fase já estar preparado. aham. Tu, Então, é, tu eu vou sabe que, agradecendo a tua presença, que a gente já falou hoje bastante. Te né? convido Mas, para um novo programa, a gente está de aham, novo, né, conversando. aham. Então, muito obrigada, Ivana. Tá. Bom, Débora, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho, né, tanto sobre a minha experiência profissional, como sobre a minha experiência como paciente, né, como cliente, porque eu acho que é nessas trocas que a gente aumenta a nossa consciência.
tá? Muito obrigada. Muito obrigada, então. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo programa.